E aí, pessoal, dando então sequência à nossa série de informativos com relação à fraude, né? Vamos falar hoje de uns teminhas polêmicos aqui no nosso vídeo 04, tá? Nós vamos falar aqui uma pergunta que eu já vi muitas vezes, né? Quando a gente está fazendo cobrança, principalmente, tem uma das perguntas que são feitas, né? Dependendo da forma com que a pessoa deu um cheque. Os mais novos não devem nem lembrar o que é um cheque bancário, mas era muito mais utilizado, né, essa forma de pagamento. E pode sim, né, em determinada situação, ser também um crime. E eu vou explicar aqui hoje sobre isso daí, tá? E também vamos falar aqui com relação à fraude de seguro. Vou colocar um exemplo bem bacana para vocês aqui e demonstrar que também isso pode ser sim um estelionato, tá bom? Mas então, antes de mais nada, deixa o seu like para nós, se inscreve no nosso canal e vamos aqui comentar então com relação a 171 do Código Penal, tá? Mais propriamente no parágrafo 2, quando eu falei, onde ele fala assim, olha, no que está no 171 aqui, também nas mesmas penas incorre quem? Quem praticar isso que eu vou falar agora para vocês. Tá? No inciso 4, no inciso 5, desculpa, nós temos aqui assim, ó, fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro, destrói total ou parcial ou oculta coisa própria ou lesa o próprio corpo ou saúde, isso é interessante, né? Ou agrava as consequências de lesão ou doença com o intuito de haver indenização ou valor de seguro. Então, a gente sabe já, tem muita gente que às vezes vai lá, tenta dar o golpe do seguro, tenta fazer um seguro para um veículo, depois forja um assalto, tal, tudo isso daí, inclusive as seguradoras batem muito em cima, a polícia também minuciosamente, não pense vocês que não deixa de investigar essas questões, tá? Mas o que eu chamo a atenção aqui é essa questão, então, muitas vezes a pessoa tem um seguro de saúde, alguma coisa do tipo, e ela pode sim aqui ser penalizada também criminalmente, além de civilmente, né? Com relação a essa conduta, se ela vier a praticar isso. E normalmente, né, a vítima aqui, na verdade, vai ser a seguradora, né? E a pessoa que estiver piorando a sua saúde propositalmente, por exemplo, às vezes ela tem uma ferida, alguma coisa, né, algum machucado no corpo dela, ela piora aquela situação para poder obter o seguro de saúde, aí, na verdade, ela pode estar sim sendo colocada aí dentro da questão do estelionato, tá? Então, o inciso 5, ele fala expressamente sobre isso no parágrafo 2, com relação ao artigo 171 do Código Penal, tá? A outra questão é como eu estava falando, com relação, às vezes a gente vai fazer uma cobrança, né? Às vezes ainda tem muita pessoa que passa cheque, né? Então a gente fala, né? A título aí, a grosso modo, né? E ela às vezes está assim, né? Cometendo um crime, e isso ainda tem tipificação no Código Penal, tem muita gente que às vezes não tem a noção disso, né? Sai distribuindo cheque à torta direita aí no mercado, vamos dizer assim, e pode sim estar sendo considerado um crime. Porém, o que acontece? Existem alguns entendimentos já com relação a isso daí, e é que eu falo sempre, né? O direito ele não é uma coisa exata, tá? Muitas vezes ela vai estar sendo avaliada a condição, a circunstância, o caso concreto, tudo que a gente fala aqui tem que se tomar muito cuidado quando a gente vai para a prática dentro de um tribunal, por exemplo, para estar se falando disso, né? Como é que vai ser aplicada essa denúncia, quais foram as circunstâncias e tudo mais. Mas o que acontece? Quando o entendimento maior tem sido no seguinte sentido, que o cheque ele é a ordem de pagamento à vista. Aqui no Brasil é que a gente começou a criar uma série de possibilidades sobre o cheque, existe a lei do cheque com uma série de possibilidades, enfim, tudo mais, tá? Mas o cheque ele é a ordem de pagamento à vista. Então, a partir do momento que esse cheque foi emitido para você, você tem que, pode ir lá e sacar. Então, se você deu esse cheque nessa circunstância para várias pessoas dizendo que você tinha dinheiro nessa sua conta com relação a isso, né? E você sai fazendo essa prática no mercado e tudo mais, normalmente o juiz costuma ver também a habitualidade disso e tudo mais, isso pode sim ser considerado uma prática criminosa do 171, parágrafo 2, inciso 6, tá? Então você pode estar respondendo sim por estelionato, por estar gerando dívidas, na verdade, via cheque, que são ordens de pagamento à vista. Porém, o que tem se entendido? Se há o cheque pré-datado, porque o cheque pré-datado é uma coisa aí que foi sendo criada no direito brasileiro, né? Onde coloca aquele famoso bom para, não sei o quê, né? Para depositar em tal dia, né? O cheque pré-datado que a gente fala, tem entendimento de que nessa situação não se enquadra no crime de estelionato, tá?
Então passa a ser um inadimplemento, né? A pessoa não vai poder deixar de pagar de qualquer forma, né? Isso daí ela tem que pagar, né? Na verdade, mas não há, muitas vezes, o juiz vai observar isso e vai entender que isso não é uma fraude, porque você não se dispôs em passar aquele cheque como uma ordem de pagamento à vista, como a lei espera, né? A lei do âmbito criminal, tá? Mas não quer dizer que você se eximiu da dívida nem nada. Você continua devendo, mas aí você vai ser, muitas vezes, poder ser reclamado esse valor contra você no âmbito civil, e aí, enfim, aí tem outras condições para ser avaliada lá com relação a isso daí, tá? Mas também não, tem isso que eu falo, tem que tomar cuidado, porque cada caso é o caso. E muitas vezes também tem que se avaliar se o cheque não foi utilizado para fazer a fraude, tá? E aí já são outras questões, né? Muitas vezes o cheque ele é uma prova de que você está fazendo um estelionato de alguma outra forma. Então também pode se avaliar, dependendo da situação, mesmo sendo pré-datado, eventualmente, se você utilizou daquele cheque para aplicar uma fraude, né? Para você estar, dependendo do assunto que você utilizou ali para ludibriar a pessoa, né? Para colocar ela em proveito, né? Para você obter proveito próprio dela, dependendo de como for, o cheque também pode, mesmo sendo pré-datado, pode vir a se configurar nessa situação uma fraude nesse sentido, tá bom? Mas, assim, em via de regra normalmente tem que ser cheque à vista, tá? E, por consequência, quando é pré-datado, a jurisprudência tem olhado que não seria aí o caso de fraude, tá bom? Então, fica aí para vocês um abraço, vamos para os próximos vídeos dessa questão das fraudes, né, esses informativos, e agradeço mais uma vez a vocês, pedindo para vocês deixarem o like, se inscrever no nosso canal e ver os vídeos anteriores, tá? Para vocês poderem ver essa sequência de entendimento e vocês ficarem mais maduros, né? E mais astutos para, inclusive, não caírem nesse tipo de fraude, tá bom? Um abraço a todos vocês e até mais.